Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Marcos Leonardo diz sim ao Flamengo. Aston Villa toma balão e Paquetá joga e tem novo destino. Incrível! Gerson sendo vendido pelo Zenit, Atlético de Madrid empata e torcida pede Felipe Luiz. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, que é um canal português que fala sobre o Flamengo. Traz diariamente notícias provenientes do exterior, falando do Mengão e falando do mercado da bola rubro-negro. Você que gosta do mercado da bola, quer saber as novas contratações e vendas do Flamengo, não pode deixar de se inscrever nesse canal. Você tem o lado de cada notícia sobre as transações do Flamengo. Os influenciadores aí do Brasil continuem inscritos neles. Eles trazem aí a visão da diretoria do Flamengo. Aqui é a visão dos clubes que negociam com o Flamengo. Por isso, não deixe de se inscrever nesse canal, acionar o sininho, dê o like nesse vídeo. Se você puder, hype esse vídeo também, porque é muito importante. Galera, trazendo primeiro uma notícia direto da Espanha. E essa notícia não é muito legal não, tá, pessoal? Atlético de Madrid começa a temporada muito mal na Espanha, né? Ontem empatou com o Alavés fora de casa por 1-1, está na 16ª colocação, com 2 pontos conquistados em 3 rodadas. Com isso, a pressão da torcida madrilenha para a queda do Simeone aumenta. E ontem, a torcida do Atlético de Madrid começa a pedir por Felipe Luiz. É isso mesmo, meus amigos. Torcida do Atlético de Madrid começa a pedir por Felipe Luiz. Meus amigos, é um risco real da gente perder o nosso treinador. Eu não acredito que o Felipe Luiz deixaria o Flamengo agora, né? Caio Simeone, eu não acho que o Felipe Luiz largaria o Flamengo neste ano disputando o Brasileiro e Libertadores. Porém, existe um risco real, no final da temporada, no meio do ano que vem, do Felipe Luiz dar tchau ao Flamengo. Isso é verdade, meus amigos. A diretoria do Flamengo tem que se apressar na renovação desse contrato e, mais do que isso, começar a preparar desde agora o sucessor do Felipe Luiz. É isso mesmo. O Flamengo tem que começar a preparar desde agora a sucessão do Felipe Luiz. Sinceramente, eu não sei se o Boto é a pessoa certa para começar a trabalhar essa sucessão, né? A gente teve os casos aí da venda do Wesley, quase forçado pelo BAP de contratar um jogador que já deveria ter sido contratado antes da venda do Wesley. O planejamento para frente do Boto parece que não é uma das grandes vantagens que traz aí o nosso dirigente português. Então, BAP, vai direto para você. A preparação do substituto do Felipe Luiz tem que começar agora. Ele vai sair agora para o Atlético de Madrid? Acho que mesmo que o Atlético chame nesse momento para substituir o Simeone, acho que ele teria dificuldade de não cumprir o contrato com o Flamengo até o final do ano, porque ele saberia que deixaria o Flamengo numa pior, né, numa situação muito complicada. Agora, a gente sabe que o Felipe Luiz não é para sempre. A gente sabe que o Felipe Luiz vai um dia, sim, dirigir o Atlético de Madrid, e todo mundo sabe que isso vai acontecer, que ele vai ficar lá por anos. Então, o Flamengo tem que começar a se prevenir e se movimentar o quanto antes. Meus amigos, parece que o Zenit vai vender o Gerson. É isso mesmo, meus amigos. Parece que o Zenit pode deixar o Gerson sair, né?
Gerson vai deixar o Zenit após a saída de Medvedev, né, o dirigente que o comprou. O brasileiro foi comprado pelo São Petersburgo há apenas um mês e meio. O meio-campista brasileiro Gerson pode deixar o clube, segundo o insider Fabrício Romano. O jogador já está perto de sair. O Al-Ittihad da Arábia Saudita está negociando ativamente uma transferência com o time de São Petersburgo. O valor que o clube está disposto a oferecer ainda é desconhecido. Gerson foi adquirido ao Zenit, ao Flamengo, pelo Zenit ao Flamengo brasileiro por apenas um mês e meio, por 25 milhões de euros. E jogou 6 partidas na RPL, né, na Liga Russa. Ou seja, meus amigos, a saída de Medvedev pode facilitar aí a saída de Gerson. Eu vou apostar para vocês, no mínimo 10 milhões a mais o Al-Ittihad vai pagar ao Zenit. Dinheiro esse que poderia estar nos cofres do Flamengo. De novo, né? O nosso querido Boto acha que 25 milhões para um jogador que era até então titular da seleção brasileira, que era um preço bom, né? Eu duvido que o Zenit aceite qualquer proposta que seja aí, no mínimo, 10 milhões a mais, 35 milhões de euros, e o Flamengo vai ficar a ver navios nessa negociação. Uma negociação muito mal feita e muito mal conduzida pelo José Boto, que simplesmente renovou o contrato e baixou o preço da multa do Gerson para facilitar a sua saída. Eu digo para vocês, já nesse erro que ele cometeu, eu já teria o demitido. Fez uma boa janela, tem feito uma boa janela? Tá, quanto é o Boto e quanto é o Flamengo? Então, meus amigos, realmente aí a gente tem que ficar muito, muito ligado no que pode acontecer em relação à janela do Flamengo e ao futuro do Flamengo. Meus amigos, hoje de manhã teve jornalista dizendo que o Paquetá decidiu ficar no West Ham. Inclusive, ele está jogando agora com a camisa do West Ham, né? Deixa eu ver aqui se eu tenho notícias do jogo. O primeiro tempo estava 0-0, né? Ele jogando como titular contra o Nottingham Forest. Ainda está no intervalo 0-0, ele jogando com a camisa do clube. Porém, há uma hora atrás, na Inglaterra, né? Então, já tivemos aí na Espanha, passamos pela Rússia e agora vamos para a Inglaterra. Spurs lançam proposta audaciosa de 60 milhões de pounds no final pela estrela do West Ham. Ou seja, meus amigos, o Tottenham cobre a proposta do time de Birmingham, né, o Aston Villa, e faz uma proposta final de 60 milhões de pounds. A gente está falando aí de mais ou menos 70 milhões de euros. A investida audaciosa marcaria a segunda vez nesse verão que o Tottenham investe contra o rival londrino, após a contratação de Mohamed Kudus por 55 milhões de pounds. O meio-campista de 28 anos se tornou o alvo mais importante por vários clubes da Premier League após ser inocentado das acusações de apostas que anteriormente bloqueavam uma possível transferência para o Manchester City. O Aston Villa liderava a disputa com uma proposta de 47 milhões, mas o West Ham rejeitou a oferta, avaliando sua estrela em 60 milhões de pounds ou mais. A situação de Paquetá cada vez mais complexa. E ele joga hoje com a camisa, já está jogando, né? Já está jogando, para falar a verdade, com a camisa do West Ham. O Tottenham, né? Que se chama Spurs, que tem o apelido de Spurs na Inglaterra, já acenou com 60 milhões de euros. Até amanhã, Paquetá será jogador do Tottenham, ou seja, continuará em Londres, né? Sairá do West Ham e
irá para o Tottenham, né? Para ele ir para o Aston Villa, ele teria que se mudar para Birmingham. Tudo bem, não é muito longe, mas é outra cidade, né? A segunda maior cidade da Inglaterra depois de Londres, né? Mas o futuro do Paquetá será realmente o Tottenham. E o Flamengo vai ganhar uma bolada nisso aí, meus amigos. O Flamengo vai pagar, vai receber algo aí em torno de 20 milhões de reais, né? Ou seja, meus amigos, algo em torno de 3 a 4 milhões de euros ficarão na conta do Flamengo. É isso mesmo, meus amigos. 3 milhões de euros pelo mecanismo de solidariedade. 3 a 4 milhões de euros ficarão na conta do Flamengo, simplesmente por ser o formador, né? E aí, meu amigo, ficou feliz com o novo destino do Paquetá? Eu preferia que fosse o Mengão, né? Meus amigos, Leonardo concordou, vamos sair da Inglaterra e vamos para a Arábia. Leonardo concordou em princípio em se transferir para o Flamengo após deixar o time local do Al Hilal. É isso mesmo, meus amigos. Marcos Leonardo já aceitou a proposta do Flamengo. Falta agora acordo entre Flamengo e Al Hilal. Marcos Leonardo se representa ao clube saudita Al Hilal, deu seu aval inicial às negociações com o Flamengo para aquisição do seu serviço. A aprovação ocorre após Leonardo ter sido excluído no elenco nacional do clube pelo técnico, gerando especulações sobre o seu futuro na Liga Saudita e a janela de transferência. Anteriormente, o técnico Simone Inzaghi anunciou sua decisão de excluir Alexander Mitrovic e Marcos Leonardo do elenco nacional. O interesse do Flamengo em contratar Leonardo nesse verão foi destacado, conforme confirmado por várias reportagens. A reportagem explicou que Leonardo manifestou a disposição de negociar com o Flamengo com o objetivo de se transferir nessa janela de verão e ficar mais próximo da seleção brasileira. Enquanto isso, relatos indicam que Leonardo foi removido do elenco nacional do clube por exceder o limite de jogadores estrangeiros na Liga Nacional. Meus amigos, a negociação pode acontecer por empréstimo de um ano e por 25 milhões de euros, mais 5 milhões de euros de bônus. O problema é, nós temos até terça-feira para a contratação do jogador, né? Então, ou, em definitivo, o Marcos Leonardo, que tem 22 anos e pode ser peça importante, principalmente se houver a suspensão do Bruno Henrique, mesmo se não houver a suspensão do Bruno Henrique, o Bruno Henrique volta para a posição dele e o Flamengo fica ali com Pedro e Marcos Leonardo a disputar a posição da titularidade do Flamengo, revezando aí devido ao grande número de jogos que o Flamengo terá até o final do ano sem descanso. Queria saber de você. Eu vou falar o seguinte, eu estou muito confiante que o Marcos Leonardo vai jogar no Flamengo. Estou muito confiante, apesar de eu achar que o Flamengo tem, de forma mais emergente, mais emergencial, melhor dizendo, que contratar um zagueiro. Falta um zagueiro no elenco do Flamengo. Então, acho que o Flamengo deveria contratar urgentemente um zagueiro. Mas o Marcos Leonardo seria um grande reforço, né, para fechar a janela com chave de ouro. E você, meu amigo, gostaria de ver o Marcos Leonardo vestindo o manto sagrado? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Entrevista do Felipe Luiz depois do jogo contra o Grêmio aqui no canal, em live, logo depois de Flamengo e Grêmio, aqui no canal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.